Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz, meus amados, que tenham tido um bom dia. Deus abençoe. Amém? Vamos mais um culto, né? Mais um culto da família, mais um domingo abençoado. Vamos compartilhar da palavra com os irmãos, né? Um momento de oração, de louvor, tá? Então vamos falar com Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço, Pai, que seja o Senhor nesse momento, Pai, a tomar este lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Paizinho querido, nos orienta na palavra, Senhor Deus, na oração, nos louvores, Pai, para que o Teu Evangelho seja propagado, Senhor Deus. Pai, eu peço, Senhor Deus, uma bênção especial sobre cada um que está ouvindo agora, Senhor Deus, essa pregação, Pai amado, essa palavra, esse louvor. Pai amado, invada, Senhor Deus, a casa de cada um dessas pessoas, que cada família seja tocada nesta noite pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, nos guarda para louvor da Tua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar em mais um trechinho da palavra, está no livro de Salmo. Gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo suas Bíblias. O livro de Salmo, o Salmo é de número 139. Salmo 139. Amém? A partir do verso 23. Salmo 139, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem de nós, né, meus irmãos, nunca chegou a esse momento de dizer assim: Pai, o que está acontecendo, Pai? Tem alguma coisa errada aqui comigo? Porque tem dado as coisas meio complicado, né? Quem de nós nunca contestou, né? Não contestou Deus, contestou a situação e fez essa pergunta para Deus, né? Senhor, me sonda, olha para mim, vê se meu coração, como é que está o meu coração, se eu estou fazendo alguma coisa que não tem lhe agradado, né? É tão comum nós fazermos essa pergunta. Se tem algo que não está te agradando, Senhor, se tem algo errado, Pai, me ajuda, me ensina, né? Me leva para o caminho certo, me coloca de volta no centro da Tua vontade. E nessa noite é isso que eu peço para o Senhor, que Ele nos leve de volta ao centro da vontade dEle, porque conforme estão passando os dias, né? Muitas vezes com notícias meia complicadas, atravessadas, que não fecha, que a conta não fecha com as informações que nós temos, então a gente acaba, né? Se vendo nesse momento de luta, de angústia, né? Então a gente acaba perguntando: Senhor, será que sou eu? Então, aqui o salmista aqui fala tão bonito, né? Som do meu coração, olha para mim, Senhor, tá tudo certo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Então me ajuda, Senhor Deus, me guia pelo caminho certo. E aí nessa noite nós vamos pedir isso para o Senhor: Senhor, me guia no caminho certo, me leva de volta para o centro da Tua vontade, caso eu tenha saído, caso eu tenha feito alguma coisa. Mas pode ter certeza, meus irmãos, por esses dias quase todos nós estamos pensando assim, né? O que está acontecendo? Como que vai ser? Mas coloca paz no seu coração. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma, tá bom? Porque isso vai passar. E assim como o salmista diz, né? Guia-me pelo caminho certo. Deus está guiando, Deus está tratando. É Deus. Vamos entregar na mão dEle e Ele tudo fará. Tudo de bom vai acontecer. E tudo para nós vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando pelas ofertas? Amém. Glória a Deus. Meus amados, se você tem feito como nós, e como nós já havíamos combinado com a igreja, se você já separou a sua oferta, o seu dízimo, já orou pela sua oferta e seu dízimo, agora nós vamos consagrá-la. Amém? Pegue na sua mão e vamos orar consagrando a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Sim, Jesus. Amado Pai querido, nesse instante nós te louvamos através das nossas ofertas e os nossos dízimos, pedindo que seja o Senhor o provedor dos nossos recursos, das nossas necessidades. Cumpra em nós o teu querer, Senhor, e tome em tuas mãos a nossa vida financeira, para que não venhamos a ter falta de nada, mas em tudo sejamos supridos por ti. Assim nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nesse instante nós vamos louvar a Deus através do nosso louvor, através da nossa fala, através das nossas palmas, através do seu coração. Eu não sei, aí na sua casa, a forma como você vai conduzir esse momento de adoração.
Nós aqui estamos com a Mari, estamos com o João Pedro, que está nos auxiliando, e eles vão agora encher este lugar com a presença de Deus através dos louvores. Eu tenho a certeza absoluta que o seu lar também vai ser repleto da bênção de Deus, da presença de Deus na sua casa. Amém? Vamos louvar a Deus. Tu és santo.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, aguardamos a tua volta. Vem Jesus, cante, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, louvor abençoado, que você tenha sido impactado com esse louvor, que a presença de Deus possa ter enchido a sua casa nesse instante, para que nós agora possamos ministrar a palavra. E nós sabemos que o ambiente preparado, a palavra ela flui de uma maneira diferente. Assim como eu peço em nome do Senhor Jesus que a palavra flua aqui na minha casa, que possa fluir também na sua, porque o ambiente já foi preparado com certeza absoluta através desses louvores. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 33 ao 36. Amém? Lucas 11, 33 ao 36, diz assim a palavra do Senhor. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo de alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será iluminado. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. O 35 diz assim: Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é iluminado, não tendo neles treva alguma, tudo será iluminado, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor, assim será. Amém? É uma passagem que Jesus, ele tinha, momentos antes, pregado e falado sobre os sinais de Jonas. Ele tinha falado sobre a parábola do amigo importuno. Jesus aqui ele traz uma representação através da candeia, que é uma lamparina. Era uma forma de, naquela época, se iluminar os ambientes. Os ambientes ficarem claros, né, no período noturno, era através dessas candeias, essas luminárias. E aqui ele faz essa parábola em relação à candeia e em relação a nós. E é isso que eu quero tratar com vocês hoje, a responsabilidade que nós temos como candeias acesas. Porque nós já éramos candeias, só apagadas, sem luz. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós o confessamos como nosso Salvador, o Espírito Santo ele entra em nós e passa a fazer um trabalho de nos encher com essa luz, de nos transformar e nos tirar das trevas para a luz. Essa é a função do Evangelho na vida de todos nós. Abrir os nossos olhos, clarear a nossa mente, clarear o nosso interior, fazer com que essa luz ela entre e tire todas as trevas. E muitas vezes nós não entendemos como isso acontece.
Será que é tão simples assim? E eu vou te falar que não é tão simples. Não é muito fácil nós conseguirmos resplandecer a luz de Cristo. Essa luz maravilhosa que ele diz, né? Eu sou a verdade e a luz. Ele é a luz. Ele é o caminho. E se nós queremos nos parecer com Jesus, nós temos que resplandecer essa luz. Nós temos que fazer brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. E é interessante que a Bíblia, ela deixa muito claro que nós somos guiados, nós somos controlados ou pela luz ou pelas trevas. É a história do bem e do mal. O bem é a luz, o mal é as trevas. E no mundo é uma fusão disso. No mundo existem esses dois comportamentos. Pessoas que estão na luz, pessoas que estão nas trevas. E há pessoas que estão no meio. Existe uma luz, existe uma treva. As trevas. Isso é perigoso demais. Porque se nós escolhermos andar na luz, nós temos que andar plenamente na luz. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. E é interessante que, se nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, muitas pessoas começaram na luz e terminaram nas trevas. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Porque normalmente nós começamos nas trevas e acabamos na luz. Esse é o ideal. Por mais que você seja um pecador, você se arrependeu, você saiu das trevas, entrou na luz, e a Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. Para quê? Para que não saiamos da luz. Então, o nosso fim é na luz. Mas existem vários personagens na Bíblia que isso não aconteceu. Se você vê a vida de Sansão, Sansão foi um escolhido para fazer a obra de Deus. Foi um escolhido para ser um juiz. E olha que início abençoado. Ele foi juiz por muito tempo, mas aí, pela sua concupiscência da carne, ele caiu, ele pecou, ele teve um fim tenebroso. Ele, de juiz, ele ficou escravo e morreu cego. Olha que fim terrível, por alguém que saiu do propósito que era um propósito de Deus. Aconteceu isso com Ló. Ló seguia junto como peregrino Abraão. Aí chegou um tempo que teve que existir uma separação. E aí Ló, pelos seus olhos, ele escolheu o melhor lugar. Só que o fim dele também foi terrível. Ele morreu como um bêbado. É terrível. Saiu daquele propósito que existia, né, que estava na luz, e teve um fim nas trevas. Aconteceu com Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus para dominar o povo de Israel. E ele fez isso com humildade durante um período. Só que depois disso, ele, né, se corrompeu, né, a sua ganância, né, a forma como ele gostava de ter o poder, aí isso corrompeu ele foi para as trevas. Como é que ele terminou? Ele se suicidou. Então, nós temos que cuidar demais para que nós estejamos sempre na luz, para que o nosso fim seja a luz. Porque esses exemplos existem na Bíblia para que nós fiquemos em alerta. Porque não é porque você está na luz hoje que você vai permanecer nela sempre. Vai depender somente de você. Você pode cair através da carne, como aconteceu com Sansão, né, os desejos da carne. Você pode cair pelo que aconteceu com Ló, que é os desejos dos olhos, sabe, aquele olho grande que é tudo, que acha que aquilo tem que ser dele, tudo que é melhor. Pode acontecer como aconteceu com Saul, né, que pela sua vaidade, né, acabou saindo da presença de Deus. Então essas coisas contaminam demais. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que quando nós temos essa luz, ela tem que resplandecer. E aí a gente vai vendo aqui, nesses poucos versículos, no 33, começa assim: e ninguém acende uma candeia. Esse ninguém, qualquer um de nós que acende uma candeia, que acende uma luz, ela não é para ficar oculta. Acabou a energia na sua casa. Você vai acender uma luz, vai acender uma vela, sei lá o que você vai acender para que ilumine o ambiente, você vai sempre querer colocar no lugar mais alto, para que aquela luz ela abranja o máximo possível do ambiente. É isso que está dizendo aqui. Não existe ninguém, por sã consciência, que tenha uma luz em suas mãos e a esconda. E é isso. Jesus, quando ele nos dá a luz dele, ele quer que essa luz resplandeça, não quer que fique oculta. Sabe, aquele crente que quando ele aceita Jesus, é uma bênção na igreja, mas sai da igreja, ninguém sabe que ele é crente.
Ele não fala de Jesus, ele não se deixa aparecer. No trabalho, ele fala, não, eu não gosto de confundir as coisas, trabalho é trabalho, igreja é igreja. Não, você é um crente em Cristo Jesus em todo lugar. A sua luz tem que aparecer em todo lugar. Essa pessoa que se acha crente e esconde o que ela é, talvez por vergonha, talvez porque o chefe ele é espírita, então se você falar que você é crente, vai entrar em choque, você vai se prejudicar. Se você tem medo de apresentar o evangelho, você é um crente que está fadado a não cumprir, né, o seu propósito até o final. Agora, quando você cumpre o propósito de Deus, que é você ser luz aonde quer que seja, você não esconde essa luz resplandece. E quando nós fazemos isso, Deus nos honra, seja na sua casa, no seu trabalho. E é isso que está dizendo nesse versículo, olha, ninguém acende uma candeia e põe de oculto. Jesus não te acendeu, Jesus não te deu o Espírito Santo, Jesus não deu a luz dele para nós para ficar em oculto, para ficar escondido, não. É para que essa luz ela seja vista. Jesus ele é visto na terra hoje através de nós. Jesus ele veio e só vai voltar agora para buscar a sua igreja. A responsabilidade de demonstrar a luz de Cristo é minha e a sua. E é isso que nós temos que entender, e é isso que nós vamos falar hoje. E aqui no versículo 34, a candeia do corpo é o olho. Olha o que significa, a luz do corpo é o olho. Por que ele fala isso? E ele diz, complementa, sendo, pois, o teu olho simples, bom, algumas traduções está escrito bom, também todo o seu corpo será iluminado. Mas, se for mau, também o seu corpo será tenebroso. O que ele está dizendo aqui? É a responsabilidade que nós temos o nosso olho é como se fosse um farol de um carro. Vamos colocar um exemplo bem prático. Se você que dirige, você que tem carro, você que está até de copiloto ali no carro, à noite, você pode ter o melhor carro do mundo. Você pode ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro com a maior tecnologia do mundo. Entrou num lugar escuro, se não houver uma luz, se não houver um farol, esse carro não faz nada. Esse carro, ele não vai andar, ele não vai ter condições de seguir o caminho, porque não tem a luz necessária. É a mesma coisa no nosso corpo. Quando você olha, tudo que você está olhando está dando informação para o seu corpo. O seu corpo, sem os olhos, ele não tem direção. A gente vê, né, as pessoas que têm essa deficiência da visão, um cego, a dificuldade que é. Né? Ele tem que ser amparado por alguém, ele tem que ser guiado por alguém, ele tem que ser conduzido por alguém. E é isso que os nossos olhos representam para o nosso corpo todo. O que nós vemos é o que alimenta o nosso corpo. O que nós vemos é que vai alimentar. Por isso que ele está dizendo em trevas e em luz. Por quê? Eu posso estar olhando para alguma coisa que ela é trevas e eu posso estar olhando para alguma coisa que é luz. E você, eu creio que vai me entender o que eu quero passar para você hoje. A nossa responsabilidade é nos enchermos de luz, porque nós temos a luz de Cristo. Agora, como é que eu me encho dessa luz? A luz de Cristo ela pode vir através dos cultos, através da palavra, através da oração, através do jejum, através de estudos, através de campanhas. E quando nós começamos a nos alimentar com essas ações do Espírito Santo, nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos limpando a nossa forma de ver as coisas, nós vamos nos purificando, nós vamos nos consagrando, nós vamos nos santificando. E isso faz com que nós comecemos a observar algumas coisas que até então para nós não era tão importante, ou não fazia diferença. Aquilo que você via, um filme pesado na televisão, uma revista que não seja adequada, uma situação que você via antes que para você era normal, hoje aquilo te choca. Por quê? Porque agora você tem a luz, você tem a palavra, você sabe que aquilo é errado, aquilo vai te contaminar, então você foge disso. Então os nossos olhos, ele vai determinar o que nós somos. Os nossos olhos vão determinar as nossas ações. Os nossos olhos, ele vai determinar o que nós vamos fazer e praticar. Uma pessoa que vê vamos colocar uma pessoa que vê cenas eróticas. O que acontece? Aquilo vai gerar nela um desejo de fazer aquilo. Por quê? Ela foi alimentada com aquela trevas, foi alimentada com aquilo. Ele se deixou ser alimentado com aquilo. A partir do momento que ele se deixa ser alimentado, aquilo toma força
no seu interior. Então, na menor possibilidade, ele vai fazer aquilo que ele viu. Quando é muito comum a gente que faz aconselhamento para casais, fala, olha, se você tiver que fazer algum acerto de contas, né, não brigue diante das suas crianças, porque eles vão ver aquilo, e aquilo vai contaminar os olhos dele, o coração deles. Então, tem gente que é criado num lar que tem muita discussão, muita briga, muito falatório, muito xingamento, e aquilo passa a ser algo normal e natural no coração daquela criança, e vai crescer um adolescente revoltado, vai se tornar um adulto cheio de problemas, porque foi alimentado com aquilo. Porque nós somos alimentados com o que nós vemos. Então nós temos uma responsabilidade tremenda de direcionar os nossos olhos para as coisas boas. Quando nós direcionamos os nossos olhos para as coisas boas, nós vamos deixando de ser contaminados. Sabe aquela pessoa que tudo que ela vê, ela critica, tudo que ela vê, ela acha que é ruim, tudo que ela... Por quê? Porque ela está tão contaminada com isso, ela está tão enraizada em situações que feriram, que magoaram, que entristeceram, que ela não consegue ver nada de bom em ninguém, nada de bom em nenhuma situação. Sabe aquela pessoa que você fala, pô, vou dar uma festa, não faça, porque olha, vai dar problema. Em nada a pessoa se agrada, em nada a pessoa tem, assim, uma palavra de ânimo, porque ela está enraizada com aquilo. Isso tem cura? Tem cura. É simples, é só começar a ver as coisas boas. Por isso que ele diz aqui, olha, sendo, pois, o teu olho simples, o teu olho bom. O que é ter um olho bom? É olhar para as coisas boas, olhar para aquilo que agrada, olhar para aquilo que edifica, olhar aquilo que é bom, seja em qualquer âmbito. Tem gente que olha as coisas boas quando está no meio da família, está na igreja, está na sociedade, mas ele está em oculto, sozinho, ele olha para as coisas ruins. Qual a diferença? Vai se alimentar do mesmo jeito. Está se enganando. Está colocando trevas num lugar que ele mesmo vai sofrer por isso. É o que aconteceu com Sansão, é o que aconteceu com Ló, é o que aconteceu com Saul. Estava tudo bem, mas em determinados momentos deixaram de olhar para a luz e começaram a olhar para as trevas. Porque eu vou te falar uma verdade, que é para todos nós. Você sabe que uma pessoa que tem uma atividade, olha, um nadador, o que ele gosta de fazer? Gosta de nadar. Um músico, como João Pedro, o que ele gosta de fazer? Gosta de tocar. Uma pessoa que canta, como a Mari, o que gosta de fazer? Gosta de cantar. As pessoas gostam de fazer o que ela é. E o que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos pecadores. O que o pecador gosta? De pecado. Então, se nós deixarmos, o pecado toma conta, porque é a natureza humana. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso existe essa guerra tão grande. Por isso que Jesus veio com a luz para tirar essas trevas. Que isso faz parte do ser humano. Aquele ser humano que fala, não, isso aí não me atinge mais. Não, esse tipo de coisa, eu posso olhar quanto quiser que não vai fazer mal. Isso aqui eu posso falar que não tem problema. Está se enganando. Está enganando a si mesmo, porque a natureza está chamando ele para isso. A natureza pecaminosa está chamando ele para esse pecado. E isso é uma luta constante, meus amados. E nós temos a responsabilidade. Nós somos o reflexo da luz de Cristo hoje. Nós temos que resplandecer Cristo em nossas vidas. Hoje nós estamos em casa. A maioria de nós está ficando um tempo muito maior em casa do que ficava um tempo atrás. E aí você se faça essa pergunta. Você tem sido luz na sua casa? Se nós temos essa candeia acesa, que é o Espírito Santo em nós, então quando eu deixo essa luz entrar, eu vou tirando tudo que é trevas. E aí eu passo a resplandecer essa luz. E essa luz, ela vai só me trazer coisas boas na minha casa. Né? Eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou ter compromisso, vou ter uma palavra saudável, né? Eu vou ter uma oração boa, eu vou ter disposição em ler a palavra, eu vou ter disposição em falar de Cristo. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou deixando a luz entrar. Mas tem muitos que não deixam. Quantas pessoas, eu creio que você já foi em algum lugar que tem aquela cortina de blackout, né? Isso acontece muito em hotéis por aí. Você está de dia, mas você puxa aquela cortina, fica um breu lá dentro. Tem muitos que estão com essa cortina no seu coração. Ele está vendo a luz aqui fora, mas não deixa essa luz entrar no seu coração. Tem uma cortina de blackout. Não, aqui não, deixa isso do jeito que está,
eu não vou mexer nisso. Isso é um perigo, meus amados. Isso é não permitir que o Espírito Santo nos trate. Porque cada vez que nós participamos de um culto, cada vez que nós lemos a palavra, seja um estudo, cada vez que nós nos envolvemos com as coisas de Deus, nós temos que, paralelo a isso, ter uma transformação. A palavra de Deus, ela veio para nos transformar, nos regenerar. E quando eu deixo essa luz entrar no meu coração, ele vai nas entranhas do meu coração e vai tirando aquelas trevas, aquilo que até então não me incomodava, agora me incomoda. Essa coisa que eu lia, agora me incomoda eu ler isso. Aquele filme que eu via, esse filme eu não consigo ver mais, me incomoda, me entristece, me deixa desconfortável. Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos confronta com aquilo que é trevas, e vai tirando essas trevas, Por isso que ele diz aqui, olha, sendo, pois, o teu olho simples, todo o teu corpo será iluminado. Quando nós temos um olho bom, nós vamos limpando. E aí, as nossas ações são iluminadas, o nosso falar é iluminado, os nossos pensamentos são iluminados. Tudo que nós fazemos tem a graça de Deus. Agora, o contrário é verdadeiro também. Quando os olhos são maus, você só vê filme de tragédia, você só vê situações adversas, você assiste coisas que não pertencem ao corpo de Cristo, você vê filmes que estão aí mostrando coisas que não são normais uma pessoa ver em qualquer horário. Enfim, isso você está se enchendo das coisas tenebrosas, das trevas. Isso vai fazer com que o seu corpo seja tenebroso. O que significa isso? O seu falar vai ser tenebroso, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes. É isso que está representando essa luz que nós temos que ter. Agora, como é que nós buscamos isso? Não é tão difícil. É questão de desejo, é questão de perseverança, é questão de fé. Se eu creio nessa luz que está em mim, eu tenho que fazer com que essa luz resplandeça. Eu tenho que ser o Evangelho de Cristo vivo. Eu não posso ser aquele crente 007, que ninguém sabe que eu sou crente. Nem na minha casa as pessoas sabem que eu sou crente. Ou então, a gente assume a posição de crente, de crente em Cristo Jesus. Não, eu vou na igreja, não, eu faço campanha. Mas, na hora de eu exercitar isso aqui fora, eu me calo, porque as minhas ações não são condizentes com aquilo que eu prego. Então, eu não consigo falar de Cristo para alguém, se no mesmo instante eu estou fazendo coisas que não são compatíveis à palavra que eu estou dizendo. Então, por isso que eu me calo. Por isso que tem muito crente que fica acuado, porque ele sabe que as suas ações não são compatíveis com o que ele viria a pregar. Agora, quando nós sabemos que nós estamos no caminho, sabemos que nós estamos pagando um preço, você prega, você fala, porque as suas ações são condizentes com aquilo que você está falando. Então, a luz em você, ela vai resplandecer, ela não vai ser apagada. Porque quando nós não temos esse discernimento, a primeira palavra que você vai falar para alguém, a pessoa vai falar, mas você está falando isso, mas você está fazendo isso. Você vai ser confrontado. E essa é a razão do Evangelho, nos transformar para que nós sejamos testemunhos vivos. Assim como Paulo sempre fala, que nós sejamos a carta viva do Evangelho. As pessoas olhem em nós e vejam uma transformação, uma mudança. Porque essa luz faz isso. E como é gostoso quando nós andamos na luz. Isso é uma experiência natural que todo mundo tem. Você agora aí na sua casa mesmo, você acabar a luz. A escuridão, ela é algo difícil de se explicar. A escuridão, ela traz insegurança, ela traz medo, ela aprisiona, porque você fica sem saber que lugar seguir, ela te paralisa, te tira o rumo. Por isso que fala muito em trevas, porque as trevas, ela faz isso. As trevas em nosso coração, ela também nos deixa dessa maneira, inseguros, tristes, com medo, aprisionados, paralisados. Então a pessoa que vive nesse mundo, ela não consegue desenvolver, ela não consegue fluir. A diferença da luz, a pessoa que tem luz, a luz, ela te dá liberdade, porque você, eu estou sentado aqui, está tudo claro, eu posso sair, vou para lá, para cá, não vou bater em nada, eu tenho liberdade, eu vou para onde eu quiser, eu tenho facilidade em conduzir a minha vida. A luz, ela me traz confiança, sabe? Você sabe que você pode ir ali, pode ir lá, sem problema nenhum. Você está vendo tudo que está acontecendo ao seu redor, você tem confiança naquilo, te dá segurança e te dá paz.
Sabe, é a mesma coisa, né? Isso acontece muito na sala de aula, na época que eu estudava, apagava a luz, quase toda semana tinha um apagão. Aí quando apagava, todo mundo ficava preocupado, gritava. A hora que chegava a luz, o pessoal até aplaudia, porque dá aquela paz, aquele sossego, aquela tranquilidade. Falou, puxa vida, estamos com a luz de novo. E é isso que o Espírito Santo, através de Jesus, representa em nós. Quando nós temos a luz, nós temos tudo isso. Nós temos liberdade, nós temos segurança, nós temos confiança, nós temos paz. E é isso que o Espírito Santo quer nos encher. Mas nós temos que entender que nós temos que buscar isso. Não é porque eu aceitei Jesus, não é porque eu sou batizado nas águas, que isso vai vir gratuitamente ou facilmente. A salvação é de graça. Mas para mim conquistar todos esses benefícios de ter a luz em mim, eu tenho que me esforçar. Então vai depender do que eu vou ver. Eu tenho que, a partir do momento que eu sou crente em Cristo, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso falar, então eu tenho que mudar as minhas ações no que eu vou ver, no que eu vou falar, na forma como eu vou conduzir as coisas, na forma das minhas atitudes, os meus pensamentos. Isso é individual, é de cada um. Cada um de nós é responsável pelo que vê, cada um de nós é responsável pelo que faz. E essa responsabilidade individual é que vai fazer com que nós sigamos até o fim. Né? Perseverar até o fim. O que é perseverar até o fim? É lutar até o fim, ser forte até o fim, ser persistente até o fim. Combater, né, a malignidade e as trevas até o final. Isso vai fazer com que nós tenhamos um encontro com Cristo. Esse encontro vai ser no último dia, naquele grande dia, quando nós chegarmos até o final. Mas isso... nós temos que nos esforçar e temos que ter, a Bíblia fala muito sobre isso. Nós vemos em Mateus, vou abrir aqui para você ver, Mateus capítulo 10, capítulo 18 de Mateus, capítulo 18. Deixa eu colocar meu ajudante. 18:9, olha o que ele fala sobre os olhos. Qual é a importância dos olhos? Mateus 18:9 diz assim: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados no lago de fogo. Olha o que ele está dizendo, os nossos olhos são responsáveis pelo tudo, ou pela nossa vida eterna. Os nossos olhos vão nos conduzir à vida eterna com Cristo, ou à vida eterna no lago de fogo. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós estamos fazendo opções de ver. Porque quando nós temos esse olhar de Cristo em nós, a nossa forma de visualizar as coisas são diferentes. Quando nós temos um coração limpo, você se aproxima de uma pessoa de um sexo oposto, mas você se aproxima para cumprimentar, para dar uma palavra saudável, você não se aproxima dela com desejos. É o que acontece com a pessoa que tem um coração em trevas. A pessoa só vê o sexo oposto de uma maneira sempre ruim, né, para ela. Sempre desejando. Uma pessoa que olha para um colega de trabalho, né, que vê que a pessoa é esforçada, ela olha, mas sempre com inveja, quando tem um coração, sabe, em trevas. Mas quando ela tem um coração limpo, ela tem o desejo de aprender com aquela pessoa, para que possa seguir os passos daquela pessoa também. Os olhares são na mesma pessoa, só que são totalmente diferentes. Quando uma pessoa tem a luz de Cristo nela, ela olha para uma situação e vê de uma maneira. A pessoa que tem trevas, ela olha aquela situação e vê de outra maneira. E nós somos transformados para isso, pode ter certeza. Eu tenho convicção em Cristo Jesus que hoje, você olha uma situação que há um tempo atrás, antes de você crer em Cristo Jesus, você olhava e o seu pensamento era outro. As suas atitudes eram outras, o que você raciocinava era de outra maneira. Hoje, com a luz de Cristo, você olha de maneira diferente. Você consegue conduzir a sua vida de maneira diferente. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos a responsabilidade de encher o nosso coração com a luz. Nós temos a responsabilidade de encher o nosso corpo com a luz para que sejamos essa luz. Quando ele fala que nós temos que ser a candeia, tem que ser colocada num lugar alto, é que eu e você, onde nós entrarmos, nós temos que ser luz. Aonde nós entrarmos, nós temos que resplandecer a luz de Cristo. E isso é uma responsabilidade de todo cristão. É uma responsabilidade de todos nós sermos luz, principalmente na nossa casa. E eu vou te falar, se você não consegue ser luz na sua casa, você não vai ser luz em lugar nenhum.
porque a sua casa é onde você tem a maior responsabilidade de fazer a propagação do Evangelho. Se você consegue propagar o Evangelho na sua casa, na sua família, na condução dos seus filhos, na educação dos seus filhos, na condução dos seus familiares, seja ele qual for, é primo, é irmão, é sogro, é pai, é mãe, você tem a condução adequada de todos esses familiares, isso é luz, isso é os princípios bíblicos na sua vida. Você vai conduzir o seu filho dentro desse princípio, você vai ter um relacionamento conjugal dentro desses princípios. Então isso é você trazer o Evangelho para sua casa e você ser a luz na sua casa. E quantos que nós vemos que não tem isso, não consegue ter isso? E eu peço em nome do Senhor Jesus, nesse período que nós estamos um tempo a mais em casa, que você assuma a responsabilidade de ser a luz do mundo. Ou pelo menos ter a luz de Cristo, né? Que Cristo é a luz do mundo, mas nós temos a luz de Cristo em nós, que ela tem que resplandecer. As pessoas têm que ver Cristo através da minha vida e da sua vida. Eu não sei como que você tem conduzido essa quarentena, se você tem se esforçado para que essa transformação que a palavra de Deus traz em nós, você tenha um convívio melhor na sua casa, você tenha sido um bom testemunho, você tenha sido sempre uma palavra de amor, uma palavra de confiança, uma palavra de entusiasmo, né, em meio a toda essa tribulação, porque quem tem Cristo tem isso. Não há circunstâncias que nos tire da presença de Deus. Né? A Bíblia fala que não há nada que nos afaste do amor de Cristo. E não há nada que possa apagar essa luz que há em nós, independente de circunstâncias. Não é porque as circunstâncias não é favorável que a luz apagou. Não. É nessa situação que a luz tem que acender mais. Quanto mais tenebroso tiver o lugar, mais a luz tem que ser forte. Não é assim? Quanto mais escuro, mais aquela luz vem. E é uma coisa interessante demais. Quando a luz, pode ter as trevas que for, entra a luz, a treva se desfaz. Mas quando existe a luz, não há treva que sobreponha. Não há treva que sobreponha, não tem jeito. Se a luz está acesa e ela não for apagada, não há condições, a treva pode tentar, mas ela não vai vir, não existe essa possibilidade. Agora, o contrário é verdadeiro. Aonde existe trevas, veio a luz, acabou as trevas. É isso que representa o Evangelho na minha vida e na sua vida, é isso que nós somos. Nós somos dissipadores de trevas. Pode ser no seu trabalho, está trevas, está aquela angústia, um ambiente ruim, você entrou, tem que mudar, porque a luz entrou ali. Na sua casa, está um ambiente carregado, está com problema, você entrou, acabou, você é a luz ali. Aonde quer que você vá, você é a luz do mundo. Você tem que resplandecer essa luz. Assim como nós somos o sal da terra, nós temos que resplandecer também a luz de Cristo. E é uma responsabilidade tremenda, meus amados, porque isso vai depender das minhas escolhas, vai depender do que eu realmente entendo, daquilo que realmente eu creio. Porque se eu faço as escolhas, o meu olho vai ser um olho disciplinado. Os meus olhos serão disciplinados. Eu não vou conseguir mais olhar para alguém e odiar aquela pessoa. Eu vou olhar para aquela pessoa e vou amar aquela pessoa. Eu vou ver uma pessoa que me fez o mal, mas o meu coração está tão transformado que eu vou querer ajudar aquela pessoa para que ela não faça mal para mais ninguém. E essa é a diferença de quem tem a luz de Cristo e quem não tem a luz de Cristo. A luz, ela nos transforma de uma tal maneira que nós ficamos quase que irreconhecíveis em relação ao que nós éramos e em relação ao que nós somos. Por isso que aqui, quando fala, no versículo, deixa eu buscar aqui, Lucas 11, no versículo 35, olha o que ele está dizendo. Vê, em algumas versões está cuide ou repare, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha que interessante isso. Porque se é a luz de Cristo, não pode ser trevas. Mas existe luz que são trevas. Porque, olha o que está dizendo, ó, vê, em algumas versões, como eu disse, está escrito cuide ou repare, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Por que ele está dizendo isso? Porque tem muita gente que acha que está na luz e está nas trevas. Acontecia isso com os fariseus.
Lembra da passagem de Jesus, que os fariseus, não, porque eu faço isso, faço aquilo, tal, mas esse aqui não faz. Ele se achava o Todo-Poderoso, porque ele achava que estava cumprindo uma religião e ele estava cheio de luz. Mas não era luz, é trevas. Essa luz é trevas, porque essa luz que condena, essa luz que olha para as pessoas e vê a pessoa com um mau olhar, essas pessoas que querem o mal dos outros, não tem luz. Essa luz são trevas. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Como é que está a luz que nós temos? Será que essa luz, ela realmente tem sido somente luz? Ou será que essa luz que eu acho que eu tenho, ela tem sido trevas? Se eu ainda olho para alguém e quero o mal daquela pessoa, eu ainda estou com trevas. Se eu olho para uma pessoa que tem algo melhor do que eu, e isso me traz inveja, eu ainda tenho trevas. Se eu não consigo perdoar alguém por uma situação que essa pessoa me fez, eu ainda tenho trevas. Então muitas vezes nós achamos porque nós aceitamos a Jesus, porque o Espírito Santo ele habita em mim, porque eu tenho feito campanhas, porque eu tenho feito cultos, porque eu tenho me esforçado, eu já tenho a luz de Cristo em mim, e essa luz realmente é verdadeira de Cristo, mas se eu ainda tenho isso no meu coração, pode ter certeza que essa luz ainda tem trevas. É isso que a palavra está dizendo, ó, vê, cuide, fique esperto, para que em ti, porque ele não está falando para ajudar ninguém aqui, tá vendo? Pois que a luz que há em ti, é fácil nós julgarmos os outros, é fácil nós atacarmos alguém, mas a palavra de Deus, ela é para nós, ela é para que nós entendamos como nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, cuide, pois para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque isso pode acontecer. E eu creio que você possa estar pensando agora em algumas situações que você passa, o que você vê, e que talvez ainda existe uma pontinha de trevas. Por que existe essa pontinha de trevas muitas vezes? Porque ainda a gente, nós temos feito com que os nossos olhos se direcionem ainda para algumas coisas que estão fazendo com que essas trevas sejam alimentadas. Porque a partir do momento que eu não tenho mais essa visão, a minha visão está somente em Cristo, o meu coração vai se limpando de tal maneira que eu não consigo mais ter essa visão em trevas. Toda a visão que eu tenho é iluminada. Toda a visão que eu tenho é iluminada. E aqui, no final, para encerrarmos, no 36, ele diz, se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Olha o que está dizendo, já está totalmente purificado. Tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Aqui ele está dizendo o seguinte, quando nós fazemos todo esse esforço e nós conseguimos libertar tudo aquilo que é de ruim, é exatamente nós ficamos parecidos com aquele momento que nós somos iluminados por Cristo. Porque existe uma diferença entre ser iluminado e iluminar. Lumiar é eu ser iluminado. Lumiar é eu ter a luz. Lumiar é a luz me atingir. Isso é que ele está dizendo aqui, olha, quando a candeia te ilumina. Então a candeia me ilumina, que é Cristo Jesus. A luz dele me atingiu. Isso é eu ser alumiado por Cristo. E isso é nesse momento, quando nós somos impactados, naquele instante nós somos, sabe quando a pessoa ela se quebranta? Você já ouviu falar muito isso? Olha, a pessoa veio à frente, se quebrantou, pediu perdão. Naquele momento ela foi totalmente liberta. Totalmente as trevas saíram dela. Porque ela se quebrantou, ela deixou a luz de Cristo entrar nela, ela deixou ser um trabalhar tão grande, ela chorou, ela se prostrou, ela adorou, ela glorificou a Deus. Aquele momento foi um momento de libertação plena. Por isso que ele está dizendo, olha, agora quando você passa a ser a luz, quando você passa a iluminar, é diferente. Agora essa luz que está em você que vai iluminar. Iluminar significa a luz abranger lugares, a luz espalhar em lugares. Quando eu ilumino essa luz aqui, acendi ela fez com que espalhasse a luz em todo lugar. Então, quando eu sou atingido pela luz de Cristo, e essa luz ela transforma o meu coração, ela transforma a minha vida, essa luz que eu tenho, essa luz que é o Espírito Santo, ela vai ser refletida também. Por isso que ele está dizendo para cuidar, para que quando nossos olhos são bons, todo o nosso corpo está iluminado. Todo o nosso corpo.
Aí você, naquele momento, você é igual quando você foi quebrantado. Então, quando você consegue fazer isso, você se torna exatamente igual àquele momento. Por que ele está falando isso? Porque esse momento de quebrantamento é um momento muito singular, muitas vezes. Talvez foi uma única vez na sua vida que houve esse momento singular de quebrantamento absoluto. Foi um momento, por isso que fala quando. Quando é temporal. Quando aconteceu aquilo, você ficou limpo. Agora, quando você foi trabalhando, e o seu corpo foi sendo regado pelas coisas de Deus, aquela luz que você adquiriu naquele momento é a mesma que você tem hoje. E muitos não conseguem permanecer assim. Muitos têm um quebrantamento, têm aquela luz, né, naquele momento, só que depois os seus olhos são desviados e começam as trevas a entrar novamente. Por isso que tem esses exemplos bíblicos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Pessoas que não conseguiram se manter na presença de Deus. Pessoas que, pela situação de carne, pela situação de olho, pela situação, né, de vaidade, elas se deixam ser corrompidas. E quantos que eu e você conhecemos que também assim, quantos pastores que já caíram por causa disso? Quantos pastores que você vê, homens de Deus, homens que tinham a luz de Cristo, e aí pecaram, talvez caíram em função da carne, talvez em função de soberba, de financeira, a gente não sabe. Mas quantos que você já viu caiu? Quantas pessoas boas que você viu que aí você saiu de uma igreja, você foi para outra, daqui a pouco você pergunta do irmão, o irmão, saiu, agora está lá, saiu, né, se afastou da presença. Por que se afastou? Porque realmente tirou os olhos de Cristo e passou a ter os olhos nas trevas. E aí a pessoa sucumbe. Por isso é tão importante que nós tenhamos o entendimento da nossa responsabilidade em sermos crentes em Cristo Jesus. Do quanto que Cristo quer nos encher e de quanto que Ele espera que essa luz que Ele nos encheu, ela seja espalhada. Que nós sejamos o Evangelho pleno. Que nós possamos realmente falar do Evangelho, mas as nossas atitudes ser condizentes. Sabe, tem um ditado que diz assim, olha, a palavra, ela orienta, ela traz alguém, mas as ações arrastam. Sabe, o exemplo, as pessoas seguem os exemplos. Por isso que Jesus, aonde ele ia multidões, porque o exemplo dele arrastava multidões. Não era somente pela palavra, porque falar, né, como a gente fala, até papagaio fala. Mas quando você fala e as suas ações são condizentes com o que você fala, com o que você prega, você arrasta as pessoas. As pessoas fazem questão de estar com você, porque você tem aquela palavra de amiga, aquela palavra de conforto, aquela palavra de ânimo, independente do que está acontecendo. Nós estamos passando momentos difíceis? Estamos, mas com certeza vamos sair fortalecidos, porque eu tenho uma convicção em Cristo, né? O povo tem buscado mais a Deus. Talvez aquela casa que nunca teve um culto, hoje está tendo vários cultos naquela casa. Você que talvez tenha lido pouco a Bíblia, agora você está lendo mais a Bíblia. Você que estava sem comunhão na sua casa, agora a comunhão aumentou. Isso é propósito de Deus. E nós vamos sair dessa situação fortalecidos. Eu tenho certeza que as igrejas vão ficar muito mais avivadas. Porque quando nós voltarmos, né, a ter o culto presencial, nós vamos estar cheios dessa luz. Nós vamos estar cheios de Cristo, nós vamos estar cheios da unção. E essa unção, ela vai ser abrangente. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. Amém? Que nessa noite você possa refletir nisso. Leia esse texto e faça a sua autorreflexão. Como é que está? Você tem se cuidado para que realmente a luz que há em ti, ela seja luz de Cristo, não seja umas trevas? Você tem buscado realmente curar os seus olhos, né, naquilo que você está vendo? Quando você olha alguma coisa, como é que o seu coração está em relação àquilo que você está olhando? Será que é o coração de Cristo, é o coração das trevas? Pense nisso. A palavra de Deus ela é só para isso. A palavra de Deus é só para nos confrontar. A palavra de Deus ela veio para nos mudar, nos tirar de uma zona de conforto até que nós achávamos que tinha, para nos colocar numa zona de guerra espiritual, entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Se você escolheu a luz, não permita que as trevas tenham alguma brecha. Não permita. Se você escolheu a luz, permaneça nela. E você vai ver o quanto que Cristo vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido o que eu desejei passar através do Espírito Santo, colocou no meu coração nessa noite.
Mas vamos orar, entregar esse momento na presença do Senhor e pedir que o Espírito Santo fale conosco a todo instante, a todo momento, e que Ele possa nos corrigir quando houver necessidade. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, ó Pai. Porque nós vemos que em cada texto da Tua Palavra, o Senhor tem um cuidado, Senhor. O Senhor tem um zelo para com as nossas vidas e o Senhor quer nos orientar naquilo que devemos fazer. O que nós lhe pedimos é que seja o Senhor abrir o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos, através dos olhos carnais, possamos te louvar, te glorificar e encher o nosso coração daquilo que te agrada, Senhor. Pai amado, Pai querido, que a partir de hoje seja o Senhor a nos discernir, ó Pai, aquilo que nós devemos ver, aquilo que nós devemos falar, aquilo que quando nós olharmos, como é que o nosso coração vai responder a esse olhar, Senhor. Que nós tenhamos um olhar simples para todos, que nós tenhamos um olhar agradável a todos, e que nós possamos ser assim como está em Mateus 10,16, que nós tenhamos o cuidado, Pai, dos nossos olhos ser olhos que nos dê a graça de fazermos a Tua vontade, que nós possamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. É isso que a Tua Palavra diz que devemos ser. Quando o nosso coração está focado em Ti, nós temos esse discernimento, porque muitas vezes as pessoas veem que uma pessoa boa, ela pode ser passada para trás. Uma pessoa boa, ela pode ser ludibriada. Uma pessoa boa, ela pode ser colocada de lado muitas vezes. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter o Teu coração, Senhor. Um coração bom, mas que tenhamos o discernimento, a prudência de não sermos enganados. Permita que os nossos olhos sejam perfeitos em Ti, Senhor. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados, que vocês tenham uma semana abençoada, que nós possamos, enquanto estiver nessa quarentena, respeitando as decisões dos governantes, nós não podemos estar ainda no culto, nós estamos até preparando a igreja melhor para cada um de nós estamos arrumando o piso, depois eu vou mandar a foto para vocês, nós vamos arrumar tudo que está, assim, com alguma deficiênciazinha na igreja, para que quando nós pudermos retomar os cultos presenciais, você esteja num lugar mais agradável ainda. Amém? Coloque a sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. Vamos continuar louvando a Deus com a Mari e o João Pedro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Vamos continuar adorando e que possamos refletir a luz de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso redor, para todo o nosso bairro e todo o Brasil. Amém? Aleluia!